É bom poder ver os irmãos novamente. A gente estava quase melhorando, daí de repente veio um frio, né? Na verdade, o progresso que a gente teve com a saúde acaba dando uma regredida. Mas, graças a Deus, porque Ele tem nos sustentado conforme a sua graça, né? E é bom saber que Deus tem cuidado de nós. Queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Obrigado, irmão Zarias. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Hoje pela manhã uma irmã me mandou uma pergunta sobre Judas. Eu comecei então a respondê-la. E eu falei, vamos pensar sobre Judas, né, esta noite. Judas, então, Mateus capítulo 27, do 1 ao 10, todos acharam? Vamos ficar em pé, fazer essa leitura. A gente vai ficar uma meia horinha sentado, né? Que a gente possa dar uma descansada. Amém? Todos acharam? Versículo 1 do capítulo 27 de Mateus diz assim: E chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata para os principais sacerdotes e os anciões. 4. Dizendo: Pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. 6. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. 7. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: E tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel o avaliaram. 10. E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Amém? Poder sentar, irmãos. Irmãos, eu queria meditar com os irmãos um pouquinho sobre esse acontecimento. É interessante, como eu disse, acho que na EBD passada ou retrasada, que muitas pessoas dizem não crer em Deus, muitas pessoas dizem não crer na Bíblia, né? E eu perguntei: alguém conhece ou conheceu ou teve algum amigo que tinha por nome Judas? É interessante, as pessoas não creem na Bíblia, não creem em Deus, mas algumas coisas são pesadas demais até para aquelas pessoas que não creem em Deus, né? Nós vemos aqui então um relato acerca de Judas, aquele que havia traído nosso Senhor Jesus. Fala de como ele tramou tudo, como ele fez um combinado com os principais, com os sacerdotes, para que Jesus fosse entregue. E ele fez isso, ele traiu Cristo, né? E depois que ele traiu Cristo, a Bíblia fala que ele arrependeu-se, né? Ele arrependeu-se e sentiu muita dor, muito remorso, e por conta de depois ter percebido o que havia feito, ele pegou e tirou a sua própria vida. Nós gostaríamos de, talvez rapidamente, olhar alguns pontos aqui para que a gente possa aprender algumas coisas, não é? É interessante, irmãos, que Judas, depois de tudo que ele fez, né, e depois que ele viu que Jesus havia sido preso e ele realmente havia sido condenado, ele pesou a sua consciência. E o versículo 3 do capítulo nós lemos diz assim: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenada, trouxe arrependido as 30 moedas de prata.
Quando nós lemos a Bíblia e chegamos nessa parte, nós lemos a respeito do arrependimento de Judas, nós podemos pensar, mas por que ele não foi salvo? Ele não se arrependeu? Não é? A palavra arrepender no verso 3, não é? Ela não significa o arrependimento para a salvação. Né? Metalomai no grego, ela não é a mesma palavra arrepender-se que fala sobre o arrependimento que é necessário para a salvação. A palavra no grego para o arrependimento necessário para a salvação, ela é metanoel. Essa é a palavra para arrependimento. Essa palavra que é usada no versículo 3 para descrever, então, esse peso de consciência de Judas, significa simplesmente sentir remorso. Ele teve a consciência pesada pelo que ela havia feito com o Senhor Jesus. Né? Judas sentiu remorso por causa, eu diria, da sua má conduta. Depois que ele viu o que aconteceu com Cristo. Isso foi o máximo que aconteceu com Judas. Ele não se arrependeu, ele não creu em Cristo como seu Salvador. É bom nós prestarmos atenção no que nós vamos pensar aqui e no que nós vamos ver, porque é preciso que nós constantemente façamos uma autoanálise em nossas vidas. Judas confessou diante daqueles homens, dos sacerdotes, dos principais, ele disse de uma forma bem clara acerca de Cristo, ele disse, eu não vejo nenhum pecado, eu não vejo nenhum erro, eu não vejo nada de mal na vida deste homem. É interessante que muitas vezes nós fazemos algo de errado e depois nos damos conta que fizemos algo de errado. Porém, há algumas coisas que são feitas, irmãos, que não há mais como reparar. Não há mais como reparar. Ele disse, eu não vejo nada que desabone a vida deste homem. É o que ele está dizendo quando ele diz assim, eu traí sangue inocente, ele fala no versículo 4. Ele está dizendo assim, não tinha nada que o condenasse, não tinha nada que o desabonasse. Então eu traí sangue inocente. É interessante notarmos, irmãos, na Bíblia, que mesmo os inimigos de Jesus não tinham com o que acusá-lo. Jesus Cristo tinha uma vida ilibada. Né? Nós, por melhor que sejamos no serviço ao Senhor, nós temos um tipo de problema, outro tipo de problema, um pecado ou outro, mas Jesus não. Como diz Hebreus, com nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. É o que nos diz. Então os inimigos de Jesus nunca tiveram o que dizer, não podiam achar em Jesus nenhum tipo de pecado. Os irmãos não precisam abrir, mas em João capítulo 8, versículo 46, ele faz uma pergunta. Ele pergunta, quem dentre vós me convence de pecado? E essa pergunta dele foi respondida com o silêncio. Com o silêncio dos seus inimigos, com o silêncio daqueles que o acusavam. Vejam que foi uma grande oportunidade para que alguém pudesse jogar na cara do Senhor Jesus Cristo algum tipo de pecado que ele houvesse cometido. Ele falou assim, eu digo a vocês a verdade e vocês não creem. Quem dentre vocês me acusa de pecado? É interessante que depois que Judas traiu Cristo, depois que a sua consciência pesou, ele chegou a tal ponto, a situação dele foi tal, que ele pensou, eu não posso usar esse dinheiro. Né? Ele não pôde, irmãos, na verdade, ele não podia gozar do dinheiro que ele ganhou por meio da sua traição. É importante entendermos o que está acontecendo aqui, porque muitas vezes o que pode estar acontecendo na sua vida ou na minha vida não é arrependimento, é peso de consciência. Né? É alguma luzinha que pisca no seu caráter que te acusa. Ele falou assim, eu não posso usar esse dinheiro. A sua consciência o estava acusando porque ele havia traído um homem que era inocente, um homem que até pouco tempo atrás era o seu amigo, era o seu mestre. E que ele viu que ele havia colocado numa situação muito difícil. Então, com a sua consciência o acusando, ele voltou até os sacerdotes para que ele pudesse devolver o dinheiro. Só que quando ele levou o dinheiro àqueles sacerdotes, àqueles príncipes, eles recusaram o dinheiro.
Não quiseram mais de volta. Mas não somente isso. Eles o fizeram com um desdém, um desmérito de uma forma extremamente malvada, irmãos. Talvez o que Judas viu de Jesus, antes que isso acontecesse, ele fez um combinado com os principais, os sacerdotes, falou assim: eu vou entregar Jesus para vocês, né? Ele já havia recebido dinheiro, então talvez o que ele havia visto quando ele foi entregar a Jesus, talvez aquilo teve um grande impacto na vida de Judas. Abra em Mateus capítulo 26, irmãos. Talvez o que Judas ouviu de Jesus quando foi entregue por ele aos príncipes e sacerdotes, talvez isso tenha pesado na sua consciência. Irmãos, estamos falando aqui o que é importante, o que é necessário é que você não tenha a sua consciência pesada somente, mas que você tenha um coração arrependido. Mateus 26, 47 diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas. É interessante como que a Bíblia coloca, um dos 12. Quem era um dos 12? Ele era um daqueles próximos. E com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. 48. E o que o traíra tinha-lhes dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse é Jesus. Vocês então prendam ele. Ele está dizendo: prendei-o. 49. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou. Perceba o versículo 50. Jesus, porém, ele disse a Judas. Jesus era Deus, ele era onisciente, ele sabia porque Judas viera, ele sabia o que Judas ia fazer, ele sabia do combinado de Judas com os sacerdotes, com os príncipes, os fariseus, ele sabia o que ia acontecer com ele depois deste episódio. E ele se dirige a Judas e pergunta a Judas: amigo, o que queres? Irmãos, eu vejo aqui peso, o poder de uma resposta branda para um ato ofensivo. Como isso quebranta, como isso desarma, como isso joga as pessoas por terra. Não é? A Bíblia fala em Provérbios que a palavra branda, ela apaga o furor. Ela ameniza o furor. Não é? Talvez nesse momento Judas esperasse ouvir de Cristo talvez algum tipo de reprimenda ou acusação. Mas Jesus se dirige a ele e fala assim: meu amigo, aqui veio o que queres. Não é? Você já passou por uma situação como essa? Você vai a uma pessoa com 10 pedras na mão e te recebe com beijos e abraços. Isso te arrebenta por dentro. Não é? Isso acaba com você, te desarma. Faz esquecer até o texto que você decorou para falar para a pessoa na hora. Ele fala assim: o que queres, amigo? Né? Amigo, aqui viestes. Jesus não sabia porque Judas havia ido até lá com aquela multidão? Claro que sabia. Não é? Muitas vezes nós sabemos o que as pessoas têm feito, ou até mesmo de mal contra nós. Mas isso não quer dizer que temos que tratar as pessoas de uma maneira ríspida, áspera. Irmãos, o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo em todas as coisas. Quão difícil é comportarmos, né, em certas situações, como o Senhor Jesus se comportou com Judas neste momento. Né? Somente ele podia dizer: se quiser levar a sua capa, dê também a túnica. Se levar a túnica, dê a capa. Se quiser te forçar a andar 1 quilômetro, ande 4. Esse é o espírito cristão, esse é o procedimento que o Senhor Jesus espera dos seus. Então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Versículo 51. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha.
Nós sabemos que este homem era Pedro. Irmãos, eu fiquei pensando nisso e eu cheguei à conclusão. Não há dúvida que Pedro estava disposto a lutar pela espada e, se possível, matar Judas para livrar Jesus. Para que pudesse, talvez, ajudar o seu Senhor. Porque era uma situação complicada e difícil. Mas Jesus continuou no versículo 52 e disse: embainha a tua espada. Muitas vezes, irmãos, diante de grande indignação com alguns acontecimentos ou com alguns comportamentos, nós queremos fazer a nossa maneira. A Bíblia fala assim que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se eu não me engano, Tiago. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Muitas vezes nós queremos, irmãos, assim, comprar a briga. Deus tem as suas maneiras, os seus métodos de fazer as coisas. E muitas vezes, essas maneiras, esses métodos de fazer as coisas, nos colocam na situação de humildade ou humilhação. Mas isso é pesado demais para nós. Nós não podemos ficar por baixo. Nós temos que revidar, nós temos que ir à forra, né? Nós temos que arrancar a espada e sair cortando orelhas. Por exemplo, irmãos, quem não se indigna, quem não fica indignado com o que está sendo feito hoje em dia no meio chamado evangélico com o nome de Cristo? Quem não fica indignado com o que estão fazendo hoje com o próprio evangelho do Senhor Jesus Cristo? Quem não fica indignado e até irado com o que estão fazendo com a igreja de Cristo? Mas qual será o procedimento que Cristo espera de nós? Você continuar lendo o texto de Mateus 26, ele vai falar assim, Pedro, se eu quisesse, eu oraria, Deus mandaria aqui legiões de anjos aqui, acabaria com tudo. Mas é preciso que a Escritura seja cumprida, ou seja, é preciso que nós obedeçamos a Bíblia e tenhamos um comportamento e uma conduta que Cristo espera de nós, a qual Ele nos tem ensinado, domingo após domingo, quinta após quinta, EBD após EBD. Temos que ser diferente. Temos que ser diferente. Judas, ele jogou o dinheiro no chão do templo, foi se enforcar. Foi se enforcar. 27:3 diz assim: então Judas, o traíra, vendo que fora condenado, ou seja, depois que ele viu que Jesus realmente foi condenado, né? A condenação de Jesus pesou em sua consciência, né? Mas não somente isso. Diz que ele trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei. Só que reconhecer o pecado não é o suficiente. É preciso que você se arrependa realmente do pecado para que você receba então a absolvição e o perdão dos seus pecados. Eles: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Não teve nenhum tipo de condescendência. A gente pode dizer que literalmente Judas foi usado por esses religiosos. Mudou alguma coisa? Quantas pessoas não estão sendo usadas por muitos movimentos ou líderes religiosos? Ele falou assim: que me importa? Ele falou para Judas assim: ó, isso é contigo. É mais ou menos assim: falou, ó, Judas, não estou nem aí, o problema é seu. Abacaxi é seu, descasque. É o que eles estão dizendo para Judas. Isso é problema seu. Irmãos, é interessante porque, ó, não se engane. É desta forma, desta mesma maneira, que o mundo e o diabo jogam o seu pecado na sua cara. Bem assim.
Versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Irmãos, fora de Cristo não tem outra solução, não tem outro caminho. Se não for Cristo nas nossas vidas, se você não estiver com Cristo, como diz a música, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Não tem nada. Os sacerdotes então usaram o dinheiro ganho, pela traição de Judas, para comprar um lugar para que eles pudessem sepultar os estrangeiros que morressem ali. Versículo 6. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas. É interessante, irmãos, porque o fim desses homens teria que ser como de Judas. Ou seja, não é correto pegar esse dinheiro e derramar o sangue e ofertar ao Senhor, mas era correto eles pegarem dinheiro para contratar este serviço. Isso se chama 2 pesos e 2 medidas. Quando isso encontra-se nas nossas vidas, isso traz um belo mau testemunho. Não é lícito colocá-lo no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. 7. E tendo deliberado em conselho, eles compraram, então, com elas, o campo do oleiro para sepultura dos estrangeiros. Por isso esse lugar é chamado campo de sangue, como diz o versículo 8. Então, o versículo diz, foi cumprido a profecia de Jeremias. Não era a pergunta que foi me feita hoje de manhã, mas essa profecia está em Zacarias. Mas então existe uma contradição? Porque o Mateus disse Jeremias? Irmãos, ora, provavelmente Jeremias e Zacarias profetizaram acerca do mesmo acontecimento, mas a profecia de Zacarias foi somente a que ficou registrada na palavra de Deus. É interessante o relato, meu irmão, de Pedro. Isso aconteceu e depois passou algum tempo. Depois Jesus foi traído, depois que ele foi morto, depois que passou aqueles mais de 40 dias, foi visto por muitas pessoas. Jesus apareceu então aos apóstolos e falou assim: vocês vão adiante de mim para Jerusalém. Pois lá em Jerusalém, no capítulo 1, nós vemos Pedro fazendo menção ao acontecido deste dia. Atos capítulo 1, versículo 17. Vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 17. O 17 e o 18. Amém? Aqui Pedro está falando com os irmãos, está dizendo a respeito da necessidade de substituir Judas. Versículo 17, ele diz assim: porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitou-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Depois a gente fala um pouquinho a respeito disso, porque Mateus fala que não se enforcou. Aqui fala que ele se precipitou num precipício e suas entranhas se derramaram. Mas, irmãos, perceba como que Pedro relata a questão de Judas. Ele fala assim, porque foi contado conosco. Ou seja, ele esteve conosco, em nosso meio, no tocante ao cuidado que Cristo teve conosco, no tocante ao ensino que Jesus teve conosco, no tocante à previsão que Jesus teve para conosco. Ou seja, ele foi um dos nossos. E diga assim, foi contado conosco esse significa ou também, e também alcançou sorte neste ministério. Dá para a gente falar muito disso aqui. Me segurei para não, mas não é nosso assunto.
O versículo 18, que ele fala então isso daí. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Precipitou-se, rebentando pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Contradição entre as duas narrativas? Não, as duas simplesmente se completam. Não é? É entendido e aceito que Judas, ele se enforcou, tem duas vertentes. Com certeza foi uma árvore. Muitos dizem que foi uma árvore alta com o seu peso, e ele se arrebentou, caiu. Mas aqui eu entendo e acredito que essa árvore estava à beira de um precipício, onde embaixo tinha pedras pontiagudas. Quando ele se lançou para se enforcar, realmente ele se enforcou, a corda arrebentou e ele se despedaçou lá embaixo. Então, um relato completa o outro, na verdade. Então, nós vemos, irmãos, que não só a profecia de Jeremias, mas nós temos aqui também o cumprimento dos salmos messiânicos a respeito de Cristo. Né? É nos salmos que fala que outro tomaria o seu bispado. A vida e a morte de Judas Iscariotes, ela deveria servir para nós como uma solene advertência. Ela deveria levar a cada um de nós a constantemente, sempre que possível, fazer um autoexame. Um autoexame. Ela é uma mensagem de advertência para aquelas pessoas que são crentes somente professos. Não é? Os irmãos já pararam para pensar que durante todos aqueles 3 anos você não vê Jesus de nenhuma maneira ou em nenhum momento tratando Judas diferente? Você vê que ele não teve um tratamento diferenciado, ele não o colocava de lado, ele o tratou como todos, irmãos. Não é? Eu creio que até aquele momento, até pouco momentos antes da ceia, se você chegasse, alguém dissesse a algum dos 11 apóstolos que Judas iria trair Jesus, eles não acreditariam. Porque até então ele era um dos 12. Irmãos, até então todos nós somos membros da mesma igreja, somos irmãos, estamos aqui juntos. Mas se você realmente não teve um encontro salvador com Cristo, verdadeiro, de repente nós podemos ser chocados com uma notícia, né? E talvez nos deixe horrorizados. A gente pensa, poxa, mas o pastor Marcelo estava aqui com a gente, era da igreja, era irmão, se reunia conosco, ensinava. Eu queria refletir em alguns pontos sobre o que a gente falou aqui. Como a gente leu em Atos 17, 1, como fala lá também em Mateus 27, Judas, ele foi um apóstolo do Senhor Jesus. Bem, se Judas foi um apóstolo do Senhor Jesus, ele caminhou com o Senhor Jesus diariamente. Como eu e você, como a gente vem em todos os cultos aqui, CBDs, de oração, né? Ele caminhou com o Senhor Jesus. Como um apóstolo e os demais apóstolos, Judas comia constantemente com o Senhor Jesus. Ele comeu com Cristo, como os outros demais, e ele ouviu seus ensinamentos. Como todos nós aqui ouvimos sempre os mesmos ensinamentos. Como todos nós aqui comemos juntos. Ele não só ouviu os seus ensinos, como ele viu os seus milagres, e ele também fez milagres no envio dos 70. Mas Judas não era salvo. Talvez você esteja pensando, será que o pastor está tentando dizer que eu não sou salvo? Não. Eu estou querendo te ajudar que você reflita sobre isso. E se tiver uma conclusão duvidosa, clame Cristo, clame pelo seu sangue. Peça o arrependimento. Se converta verdadeiramente ao Senhor.
Uma segunda coisa que nós podemos ver, você pode conhecer Jesus, sim, sem, no entanto, conhecê-lo como Senhor e Salvador. Pense nisso. Judas conhecia o Senhor Jesus, irmãos, muito bem. Andava com ele, tinha comunhão com ele, almoçava com ele, caminhava com ele, viajava com ele, pregava com ele o Evangelho. Mas ele não o tinha como seu único e suficiente Salvador. Eu talvez não possa te enganar, mas você pode enganar a si próprio. Já pensou nisso? Nós não nos reunimos para brincarmos de religião e deliberarmos, como fez esses príncipes sacerdotes, que de maneira escusa procuravam alcançar os seus objetivos. Quem faz isso não são os servos do Senhor, não são os cristãos. Uma quarta coisa que nós podemos ver. É difícil isso, né? Eu sempre falo assim, eu gosto de me colocar na história no lugar do personagem, de colocar no lugar de Judas não é legal não, né? Mas pense nisso, né? Estar na companhia de Cristo, estar na companhia dos apóstolos, andar com eles em vida, para depois ser banido, né, da sua presença, ser banido da presença de Cristo, não só circunstancialmente, mas eternamente. Eternamente. Ser banido para o fogo do inferno. E ter por companhia o diabo. A gente pode pensar assim, né? Como a gente pensa muitas vezes, nossa, eu estava tão perto. Quase consegui. Mas a Bíblia diz, irmãos, que existem muitas pessoas que terão o mesmo destino de Judas. Muitas pessoas que, como Judas, não que estiveram junto com os apóstolos e junto com o Senhor Jesus Cristo, mas estiveram dentro da igreja, estiveram junto com os salvos, fizeram parte da igreja de Cristo, não é? Eram, porém, crentes só de boca, nominais. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Não precisa ler Mateus capítulo 7. Ele falou para aquelas pessoas, né? As pessoas falaram assim, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitos sinais, muitas maravilhas. Ele vai falar assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, no versículo 21, entrará no reino dos céus. Quantas vezes vocês imaginam que o Judas chamou Jesus de Senhor? Foram nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Veja só, você não fará a vontade para ser salvo, fará a vontade por ser salvo. Entenda. Agora pense só, essas palavras, o versículo 22 diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? Judas fez isso? Fez? Em teu nome não expulsamos demônio? Judas fez isso? Fez. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Judas fez isso? Fez. O 23 diz, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora sim, se coloque no lugar de Judas. Você pode ou consegue imaginar como essas palavras ditas por Cristo deve ter assombrado Judas? Enquanto ele andava com Cristo, comia com Cristo, ensinava com Cristo, pregava com Cristo, andava com Cristo, com os apóstolos. Você consegue imaginar como isso atormentava ele? Volta e meia ele esboçava algum tipo de ação estranha, né? Quando apareceu aquela mulher com aquele invento precioso e quebrou, ele falou, nossa, podia ter vendido, dado para os pobres.
Isso é sinal para que a gente possa fazer uma análise contra nós. Volta e meia, nós vemos irmãos que parece que quer colocar as garras para fora. Alguma coisa que aflorar. Talvez seja um sinal para que você possa fazer uma meditação, uma introspecção, uma autoanálise. E ver o quanto você tem, o quanto você precisa de Cristo. Pense Judas vivendo todo aquele tempo sob uma falsa profissão de fé, ou talvez enganado. Agora pense em Judas, já há mais de 2000 anos, no inferno, se lembrando dessas palavras, de Mateus capítulo 7. Pense como essas palavras torturavam Judas, lá dos tormentos do inferno. Porque isso que as pessoas que ouviram de Cristo, ouviram do Evangelho e não deram crédito, vão se lembrar no inferno. Das oportunidades que eles desperdiçaram. Irmãos, não é à toa que o apóstolo Paulo, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios 13, 5. Página 1605, se a Bíblia for igual à minha. Amém? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Olha o que Paulo diz a esses irmãos da igreja de Corinto. Tome isso para você. Tomemos isso para nós. Ele começa a fazer algumas perguntas a esses irmãos. No versículo 5 ele fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. E ele fala assim: provai-vos a vós mesmos. Ele está pedindo que as pessoas façam uma autoanálise. Não espere outras pessoas dizerem o que você é, o que você pensa, a sua situação, mas faça você mesmo. Ele diz. Ele ainda pergunta: ou não sabeis quanto a vós mesmos? Se você não tem certeza quanto à sua salvação, o seu serviço, a sua comunhão com o Senhor, outros não podem ter por você. Ele fala assim: ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus está em vós, se é que já não estáis reprovados. Este relato de Judas, irmãos, é uma solene e impactante ilustração do fato de que não é suficiente alguém apenas carregar o nome de Cristo na sua boca. Não é suficiente a pessoa ser batizada. Não é suficiente. Não é suficiente a pessoa cantar na igreja. Não é suficiente a pessoa dar o dízimo e as ofertas. Não é suficiente a pessoa dar estudos na EBD, nos lares. Não é suficiente a pessoa vir aqui e pregar. Não é suficiente a pessoa somente ir à igreja. É preciso que a pessoa tenha realmente se arrependido dos seus pecados, tenha crido em Cristo como aquele que pagou o preço dos seus pecados, peça perdão realmente pelos seus pecados e confie em Cristo como aquele que garante a salvação da sua alma. Você precisa conhecer e confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tendo um real e permanente relacionamento com Cristo. Hoje, pela tarde, falava com o irmão Adriano que Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de oportunidades. O Senhor Jesus deu oportunidade para Judas até o último minuto. Quando ele falou: está vindo para me entregar, para que eu seja preso, para que eu seja torturado, eu seja morto.
Mas quando Judas chegou, ele falou assim: amigo, aqui vieste. Essa mesma oportunidade Deus tem dado a todos nós. Oportunidades que são nos dadas todos os dias. Faça uma autoanálise. Aproveite essas oportunidades. Deus possa estar nos abençoando. Amém? Irmão Noel?